sono, vamos falar sobre sono. Boa noite, muito boa noite. Quem tá chegando aí nesta live, vamos lá para mais um dia. Olha, Sandra chegou, Andréia, Mini, Aguiar, Eliana, mais uma pessoa, Henrique, boa noite. De onde vocês estão assistindo essa live aqui do Te Cuida? Conta pra mim. Marta chegou. Nós vamos falar sobre por que nós dormimos. Você anda dormindo bem? Tendo um sono reparador, acordando descansado? Como é que tá essa necessidade fisiológica aí na sua vida? Conta pra mim. Estou fazendo uma série de lives, né, sobre o sono. Por quê? Porque esse canal é sobre isso, de autocuidado, terapia, saúde mental, saúde física, que, né, de uma forma mais ampliada, um depende do outro. E uma coisa que o sono é o melhor ansiolítico e antidepressivo que existe, sem efeitos colaterais. A Maria Tereza chegou. Boa noite, Maria Tereza. Como é que você tá? Sono, muito bom. Olá, Flávia, boa noite. Quem estiver chegando aí, vamos dar um oi, comentar. Quem mais? Carol Castro. Boa noite, Carol. Como é que você tá? Fazendo esta live aqui sobre sono. Às terças e quintas, às 19 horas, eu venho pra cá, para este canal, para este Instagram, para a gente falar um pouco mais sobre o sono. E aí a gente já falou sobre diversas partes desse sono, né? Mas agora a gente está falando sobre sono e aprendizado. Boa noite, Maria Tereza. Então, como é que funciona essa tecnologia que faz a gente aprender mais dormindo, resolver problemas dormindo, né? Então, uma coisa que eu acredito que a gente pode investir na vida para ter mais soluções, para ter mais saúde de uma forma geral, é o sono. Quem tá junto aí comigo, podia colocar de onde você assiste a live. Regina, boa noite. Como é que você tá? Você anda dormindo bem? Conta pra mim. Quem quiser conversar, a gente tá ao vivo, então eu vou ler uns trechinhos do livro, comentar sobre, mas quem quiser pode fazer perguntas e a gente conversa um pouquinho, bate um papo, né? Uma terapeuta ao vivo, online. Então aproveitem. Vamos, bora conversar. Bom, daqui de onde eu falo faz 29 graus. É bom porque o calor me anima. Ou é 29? Não, 25. Acabou de anoiteceu, caiu 4 graus, graças a Deus, porque eu gosto do calor, mas muito calor, tudo muito, não é legal, né? Enfim, vamos lá, continuar essa leitura, esse estudo, Maria Tereza aí comigo, né? E a gente vai seguindo aí, passando esse conteúdo. Então, uma tecnologia envolve a reprodução de tons auditivos moderados por alto-falante junto ao indivíduo. Então, o que ele está continuando aqui? A gente está continuando esse capítulo, o sono na noite posterior ao aprendizado. Então, primeiro, eles fizeram pesquisas das pessoas, se elas aprendiam, memorizavam, enfim, determinados assuntos, dormindo bem antes. E aí vai medir o aprendizado. E depois medindo o aprendizado depois. Mas também usando equipamentos, tecnologias de sons e frequências. Maria Tereza disse que tá sem sono hoje. Você tá quantas horas aí à minha frente, Maria Tereza? Conta pra mim.
Aqui é 7 da noite, né? Aí já meia-noite. Enfim. Então, a estimulação auditiva aumenta a potência das ondas cerebrais e proporcionam impressionante melhora de 40% da memória. Está 4 horas. 40% a mais da memória na manhã seguinte. Então, Maria Tereza está 4 horas, 11 horas da noite, está sem sono. 23:08, fuso horário confere, tudo certo. E você é uma das corujas, né, que dorme mais tarde e acorda mais tarde. Então, ele está dizendo aqui que a gente usar uma frequência para dormir, isso alinha com as ondas cerebrais e proporciona impressionante melhora de 40% na memória na manhã seguinte. Eu indiquei aqui na última live, eu acredito que eu tenha indicado, mas se não, vou indicar agora mesmo, que é ouvir o ruído rosa para dormir. Então, você procura lá o ruído rosa, programa o celular para desligar dali 1 hora e deita ouvindo esse ruído rosa. É uma das coisas que ajuda bastante e a gente aprofundar mais o sono, melhorar a memória, saúde mental, tudo mais, tá bom? Foram relatadas queimaduras aqui, peraí, não tente fazer isso em casa, que ele falou assim que lá no laboratório eles estimulam essas ondas por equipamentos grudados na pele, que não dá pra gente fazer isso em casa. Mas ouvir a frequência, uma frequência, pode ser o ruído branco, pode ser o ruído rosa, ajuda a sintonizar melhor essas ondas. Aí fala da cama com a corda no teto. Então, eles lá, se eu não me engano, é na Suíça, né? Uma pesquisa suíça pendurou uma cama com cordas no teto num laboratório do sono. E ele fala, continue comigo. Continua comigo. Havia uma polea giratória afixada em um lado da cama suspensa que permitia que aos pesquisadores balançar a cama de um lado para o outro numa velocidade controlada. E os voluntários então tiravam uma soneca na cama enquanto os pesquisadores registravam as ondas cerebrais. No caso da metade dos participantes, os pesquisadores balançaram de leve, depois eles entravam no sono REM. Já na outra metade, a cama permanecia estática, servindo de controle. O balançar lento aumentou a profundidade do sono profundo. Então, é uma forma... E aí, gente, não sei se eu estou sendo repetitiva, porque eu peguei aqui de onde eu parei, mas nós temos essa tecnologia ancestral que se chama rede, né? Então, este livro, ele fala que se a gente dormir pendurado em rede, a gente vai ter uma tendência a entrar mais em sono profundo. E eu indico muito também, que é uma mudança totalmente possível, assim, pendurar 2 ganchos e dormir. Fica aí a dica, né? O método, bom, aí ele fala que, enfim, então essa é a dica aqui desse laboratório que dá para reproduzir em casa. Ondas sonoras para dormir, para aprofundar mais o sono, uma rede possível, aí ele fala que faz um experimento que é... Eita, será que eu leio tudo isso? Então, o que eu anotei aqui, vamos ver.
Tenho certeza de que você pode imaginar inúmeros de usos para o método como este. Dito isso, talvez você sinta eticamente incomodado diante de tal possibilidade, considerando que teria que poder escrever e reescrever sua própria narrativa de vida recordada ou, mais preocupante, de outra pessoa. Esse dilema moral está um pouco distante do futuro, mas caso esse método continue a ser refinado, talvez chegamos lá. Que método é esse? É você ser guiado por durante o sono REM, você reescrever a sua história. Então você tem uma história de vida e aí você conta essa história, né, para esse terapeuta, e aí isso vai sendo reeditado. Então, o que eu anotei aqui é que isso pode ser feito com música. Existem algumas músicas que elas trabalham enquanto você está nesse estado de sono e te trazem uma outra consciência sobre um problema. Mas esse é um assunto que eu prefiro não me aprofundar aqui, nessa live. E essa foi a parte que ele fala que a gente dorme para lembrar. Mas também tem uma parte que a gente dorme para esquecer. E isso é a tal da terapêutica do sono, né? Do tratamento de traumas e lutos, que por isso que um dos motivos que eu decidi fazer essa live é que é possível a gente se dedicar a dormir bem e os traumas vão ser curados através de sonhos, principalmente sonhos. Sonho e o sono também. Por quê? Porque quando a gente dorme e sonha, a gente grava as memórias do que aconteceu, que é importante para a gente não repetir mais determinadas coisas que levaram até aquele trauma, se isso estiver no nosso controle, mas ele faz a gente esquecer a emoção. Ele dá um exemplo de como se fosse para mim vem a imagem aqui de uma abelha sem ferrão, assim. É como se eu lembrasse da abelha, lembrasse que a abelha pica, mas eu não sinto mais a dor da ferroada. Então, para mim, aquela abelha não representa mais sofrimento. Eu acho que é isso. Vamos ler aqui o que ele fala. Por exemplo, esquecer o local... Vamos lá. Até agora discutimos o poder do sono após o aprendizado para melhorar recordação e evitar o esquecimento, que é um grande medo, né, da nossa atualidade, que a gente se esqueça, que a gente tenha demência, que a gente tenha Alzheimer e tal. Todavia, a capacidade de esquecer pode, em certos contextos, ser tão importante quanto a necessidade de lembrar, tanto na vida cotidiana, por exemplo, né, que a gente não precisa ficar lembrando o tempo todo onde a gente deixou esquecer o local onde deixou o carro a semana passada. Então, é uma informação que você não precisa mais. Saber onde você deixou o seu carro na terça-feira da semana passada. Você não precisa mais dessa informação. Mas também clinicamente, por exemplo, para extirpar memórias dolorosas, incapacitantes ou eliminar a ânsia em transtornos de adição. Então, além disso, o esquecimento não é benefício apenas para apagar informações armazenadas do que não precisamos mais. Ele também reduz os recursos cerebrais requeridos para recuperar memórias que queremos conservar.
Então, a gente tem um espaço limitado para gravar essas memórias, e aí, para caber as melhores memórias, a gente precisa esquecer algumas coisas. É mais ou menos isso. Facilitando a gente encontrar, né, numa mente mais livre, organizada. Dessa maneira, o sono nos ajuda a conservar somente aquilo que necessitamos, aumentando a facilidade com que lembramos das coisas. Em outras palavras, esquecer é o preço que pagamos para lembrar. E isso se dá através do sono. Depois de receber uma informação, o professor frisa, ela é importantíssima para a prova. Em vez disso, na verdade, ele está errada ou que nunca irá na prova. Então, essa tecnologia de selecionar o que é importante, né? Ele fala, o professor dá um monte de matéria, mas ele fala assim, presta atenção nisso aqui. É mais ou menos isso que o cérebro faz. Nossa questão era extra. O sono melhora igualmente a retenção de todas as palavras ou ela obedece ao comando recebido na vigília de só se lembrar de alguns itens, ao mesmo tempo esquecendo outros com base nas etiquetas relacionadas. Os resultados foram claros. O sono estimulou muitíssimo, ainda que de maneira bem seletiva, a retenção das palavras marcadas antes como para serem lembradas. Então, eles fizeram um teste, né? O que se seleciona? É aquilo que a gente fala que é mais importante. Fizeram esse estudo. Tínhamos aprendido uma lição sutil, porém importante. O sono é muito mais inteligente do que imaginávamos. Ainda permanece um mistério como exatamente os fusos do sono executam esse engenhoso truque de memória. O filme ganhador do Oscar, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que eu indico sempre esse filme nas minhas lives, que muita gente acredita que a solução, quando, por exemplo, termina um relacionamento, seria esquecer completamente a pessoa. E aí esse filme traz essa hipótese, né, que a pessoa é completamente esquecida. E ele traz as consequências desse completo esquecimento. Ele fala que nesse filme as pessoas podem ter memórias indesejadas, deletadas por uma máquina especial de escaneamento cerebral. A minha esperança no mundo real é desenvolver métodos precisos para enfraquecer ou apagar de forma seletiva certas memórias da biblioteca de um indivíduo, quando há uma necessidade clínica confirmada, caso do trauma ou abuso de substância. Então é isso. Mas em algum momento ele fala disso. Eu acho que eu já falei sobre isso. Que o sono é usado para esquecer a emoção do trauma. Bom, sono para outros tipos de memória, né? Porque a gente tem essa memória de lembrar de números e palavras e linguagens, mas nós temos a memória, por exemplo, muscular. Vamos lá. Todos os estudos que descrevi até agora lidam com um tipo de memória, a factual. Contudo, existem muitos outros tipos de memória no cérebro, incluindo a memória de habilidades, por exemplo, o ato de andar de bicicleta. Só é possível aprender fazendo na prática. Então, é memória muscular. É uma memória especializada. Anos antes de explorar os efeitos do sono sobre aprendizado baseado nos fatos, tipo livro-texto, analisei a memória de habilidade motora. Ali, realizei uma pesquisa sobre os transtornos de movimento, especialmente lesões
na medula espinhal. Estava tentando descobrir maneiras de reconectar uma medula espinhal rompida com o objetivo final de reconectar o cérebro com o corpo. Felizmente, minha pesquisa foi um fracasso. No entanto, durante esse período, em contato com pacientes com diferentes formas de transtornos maiores, incluindo o derrame cerebral, o que impressionou muitos deles foi a recuperação interativa, passo a passo, da função motora após o derrame, fossem as pernas ou braços ou dedos ou fala. Raramente a recuperação era completa, mas dia a dia, mês a mês, todos eles mostraram alguma memória, alguma recuperação, melhora, né? Então, e aí eu lembrei assim que, por exemplo, os atletas, eles treinam sonhar que estão se superando, vencendo, enfim. Também há um treinamento onírico que impacta na disputa, enfim, na vida de vigília. Por quê? Porque o sono também interfere, o sono e o sonho, na nossa memória muscular, porque eles têm um refinamento muscular, né, para você superar os seus limites, enfim, ganhar seu melhor na competição, que pode ser um ajuste muito fino que determina uma vitória numa competição. Então, eu já conversei com terapeutas que cuidam de atletas que trabalham o sonho alinhado com o treinamento prático. Enfim, mas o que ele está dizendo aqui é que através dessa conexão do sono, sonho, com a memória motora, alguns experimentos de pessoas que passaram por acidente vascular cerebral conseguem recuperar certas capacidades conforme foi feito essa estimulação em determinadas áreas. Isso é super interessante, né? Enfim, ele diz que depois da minha palestra, um senhor de aparência distinta, com modos gentil, vestindo um paletó de tuede, com leve tom amarelo esverdeado, do qual ainda me lembro vividamente, aproximou-se de mim. Foi uma conversa breve, mas uma das mais importantes da minha vida do ponto de vista científico. Por quê? Porque ele era pianista. Como pianista, disse, tem uma experiência que frequentemente demais para ser casual. Eu fico praticando uma peça específica até tarde da noite e parece que não consigo dominá-la com frequência. Cometo o mesmo erro ao mesmo lugar de um movimento específico. Vou para a cama frustrado, mas quando acordo na manhã seguinte, eu volto a me sentar no piano e simplesmente consigo tocar com perfeição. Simplesmente consigo tocar. Eu não conhecia nenhum indício científico que corroborasse tal afirmação. Será que a prática acrescida do sono é que faz a perfeição? Então, ele, como cientista, se fez essa pergunta, né? E aí, depois de 3 anos de pesquisa subsequente, publiquei um artigo com um título similar e os estudos que seguiam resumiam provas que, enfim, confirmavam todas as intuições maravilhosas do pianista em relação ao sono. Então, a prática mais o sono não só consolidam a memória, mas corrige possíveis erros e faz você avançar, seja numa habilidade manual qualquer, tocar um instrumento,
atletismo, enfim. Aqueles que permanecem acordados durante o dia inteiro não mostraram nenhum indício de melhora significativa no desempenho. Entretanto, correspondendo à descrição original do pianista, os que foram testados depois do mesmo intervalo de 12 horas, só que incluindo uma noite de sono, mostraram impressionante salto de 20% na rapidez, uma melhora de quase de 35% de precisão em relação aos que não tiveram esse tempo. Em outras palavras, o cérebro continua a melhorar a memória de habilidade na ausência de qualquer prática adicional. A prática não faz a perfeição. A prática seguida de uma noite de sono faz a perfeição. Os analisados apresentavam problemas diferentes de pausa em pontos diferentes de rotina, mas quase todos trilharam tinham uma ou duas dificuldades. O sono havia sistematicamente identificado onde estavam as transições difíceis da memória motora e foram aplainando. Bom, vamos lá. Bom, essa descoberta final abarcou quase uma década de pesquisa e identificou o tipo de sono responsável pelo aperfeiçoamento da habilidade motora durante a noite, que gerou também lições sociais médicas. A quantidade de sono não REM, no estágio 2, sobretudo, nas 2 últimas horas de uma noite de sono de 8 horas, precisamente entre 5 e 7 da manhã, para quem dorme às 11 horas. De fato, esse era o número desse fuso de sono maravilhoso das 2 últimas horas, momento da noite com as mais ricas rajadas de atividade cerebral na forma de fuso do sono, que estava associado com o incremento da memória, da memória offline. Bom, é isso, gente. Por hoje a gente falou assim de sono para memória, né? De se lembrar das coisas mesmo, também o sono interferindo para você esquecer coisas que não são necessárias, e o sono como melhora da memória de habilidade motora. Na quinta-feira, às 19 horas, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, e eu vou falar também sobre sono e criatividade. E aí a gente vai terminar esse capítulo, que fala sobre, basicamente, né, a gente falou aqui neste capítulo, dessa questão dos benefícios do sono para o cérebro. Então, muitos desses benefícios estão ligados à memória de trabalho, memória de habilidade motora. Bom, eu queria agradecer muitíssimo. Maria Tereza ficou aí juntinho comigo, né, enquanto eu gravo esse conteúdo. Boa noite, Rose, como é que você tá? Conta pra mim. Você assistiu a live? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Eu quero agradecer sempre, né, as pessoas que passam por aqui, se interessam. Eu sei que hoje em dia a gente tem estado atrás de uma dopamina barata, às vezes conseguindo ficar dentro de um vídeo no máximo por 1 minuto, mas aqui é o espaço para eu trazer um pouquinho mais que isso, né, para a gente se aprofundar nesse assunto, tá bom? E a gente vai continuar esse estudo na quinta-feira às 19 horas, falando sobre o sono. Estarei aqui novamente, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Quem tiver interesse em procurar pelos meus atendimentos como terapeuta, só entrar em contato pelo direct ou pelo WhatsApp, tem aqui no link da bio do Instagram. A Maria Tereza coloca, muito obrigada, cada vez melhor, obrigada, eu que agradeço. Quem estiver assistindo essa live gravada pelo YouTube,
A Rose coloca aqui, bem, eu gosto muito das lives, chego e já tá no final. Amei ouvir sobre o sono. Eu tenho feito esse horário, das 19 às 19h30, 19h40, que é o intervalo que eu consigo, que eu organizei minha agenda para isso, tá, Rose? Mas depois você pode assistir elas gravadas. Lá no YouTube eu tenho o canal Te Cuida, você busca lá e assiste. Aí você pode comentar lá e também, quem estiver assistindo através do YouTube, quiser falar comigo, vem aqui no Instagram. Ou deixa um comentário lá, enfim. Os meus contatos mais fáceis estão aqui no Instagram, respondo todos os directs, todos os WhatsApp, tá bom? Muito obrigada, beijinho, até quinta-feira às 19 horas. A Rose coloca, obrigada, sim, vou nas gravações. Obrigada, beijinho.